Paz do Senhor Jesus, galerinha. Estamos aqui mais uma semana, para falar acerca, da Bíblia Sagrada e sua organização. Estamos na série parte 4 desse estudo aqui poderoso da parte do Senhor, ao qual nós estamos falando sobre a organização, da Bíblia Sagrada, como que foi organizada, a sua importância. E enfim, hoje nós vamos falar sobre os livros históricos. E no total são 12 livros aonde registra ali, a história do povo de Israel, e registra várias histórias e acontecimentos históricos poderoso e maravilhoso da parte do Senhor. E um desses acontecimentos foram a entrada do povo de Israel, na cidade de Canaã, que nós conhecemos a história aonde o povo de Israel ali passou pelo deserto e conseguiu entrar, na tão sonhada cidade ao qual Deus, preparou para eles, para entregar para eles aquela cidade. Também registra a história de Davi, derrotando o gigante Golias, que também é uma história bem conhecida, no meio do povo de Deus, e também no meio do povo, de vários povos, que estuda, e que também faz historinhas bíblicas em livrinhos, para as crianças. Registra então a história de Davi, derrotando o gigante Golias. Registra também o povo de Israel, saindo do governo teocrático e entrando no governo monárquico, aonde ali deixou-se então o tempo dos juízes e entrou agora o primeiro rei em Israel, ao qual esse primeiro rei foi o rei Saul, o primeiro rei em Israel escolhido por Deus, para estar ali governando o povo. Também registra Israel sendo levado, para o cativeiro babilônico, quando Israel então começou a andar e abandonar os preceitos do Senhor. Então agora Deus permite que o rei da Babilônia então entra ali e faz com que o povo do samaritano viesse ser agora cativos por eles, foram levados. Dentre eles estavam também, os nossos amigos Daniel e dentre outros. A Bíblia também ela relata nos livros históricos a Assíria, derrotando os samaritanos, a Assíria ali agora derrota os samaritanos. Então a Bíblia nos livros históricos relata então esses fatos poderosos para nós. Vale lembrar que estou trazendo um resumo aqui básico para que mais adiante a gente entrar num estudo mais complexo em cada livro que nós estamos mencionando aqui, tá bom? Então fica ligadinho aí. Os livros históricos, os livros que compõem, essa organização histórica, são eles: o livro de Josué, também o livro de Juízes, o livro de Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, o livro de Esdras, Neemias e Esther. Então, são 12 livros que compõem os livros históricos. Esses livros aqui relatam, fatos históricos poderosos de acontecimentos, poderosos dentro da Bíblia Sagrada. Existem também algumas características importantes de alguns livros desses, ou seja, muitas histórias que estão no livro de 1º e 2º Reis, encontramos elas também nos livros de 1º e 2º Crônicas. Ou seja, alguns relatos que estão no livro de 1º e 2º Reis, também encontramos referências nos livros de 1º e 2º Crônicas. E muitas das vezes, quando estudamos, ou as pessoas quando começam a estudar a Bíblia Sagrada, começam até mesmo a pensar assim: bom, tudo que tem aqui nesse livro está se repetindo no outro, então nem compensa ler os dois. Mas eu quero deixar algo aqui bem claro, o seguinte, que são fatos que o que tem em 1º Reis, se encontramos em 1º e 2º Crônicas, e não é a mesma história, entendeu? Não é a mesma história, mas sim é um complemento da história que está acontecendo em 1º Reis, que é complementada em 2º Reis, certo? Ou seja, existe em 1º Reis, 1º e 2º Reis,
falando sobre o rei Josias, só que está falando só coisas boas deles, coisas que ele agradara a Deus. Só que no livro de 1ª e 2ª Crônicas já traz relatos, né, de algo ruim que o rei Josias fez, coisas que ele abandonou, se apostatou da fé que está escrito em Crônicas. Então, uma história ela complementa a outra, um livro complementa o outro. Ou seja, quando nós vamos estudar a Bíblia a fundo e vamos entender a verdadeira história, a verdadeira essência, então descobrimos coisas maravilhosas ali. Por quê? Porque vamos ver pessoas que fizeram o que era reto diante do Senhor, e também vamos ver pessoas que, além de fazer as coisas retas diante do Senhor, também pecaram diante do Senhor. O que podemos entender com isso? Podemos entender que não houve ninguém perfeito dentro da Bíblia Sagrada. Por quê? Porque se todos fossem perfeitos, o Senhor Jesus ele não precisava descer até a terra, né? Porque o Senhor Jesus ele só veio até a terra porque ele tentou levantar homens e mulheres para poder mudar a história da humanidade. Mas todos eles pecaram diante do Senhor, a ponto dele mesmo se despir da sua glória e descer até a terra para poder mudar o coração do homem. É por isso que você hoje está mudado, por isso que você hoje se entregou para Cristo, porque ele veio até a terra para mudar a sua história. Porque o homem, se você olhar para o homem, você vai encontrar erros, mas a partir do momento que você olha para Cristo, aí sim você vai ver algo especial acontecer na sua vida. Então se prepare, fica ligadinho aí, porque Deus ele tem grandes coisas para fazer na sua vida, amém? Vamos lá. A Bíblia então, irmãos, quando nós falamos então que há as mesmas histórias, podemos então entender que no livro de 1ª e 2ª Reis vamos encontrar uma história que fala de Elias e Eliseu, não é verdade? Só que a história de Elias e Eliseu não está no livro de Crônicas, entendeu? Então não é tudo que tem no livro de 1ª e 2ª Reis que vai ter no livro de 1ª e 2ª Crônicas. Para que venhamos entender melhor, então nós temos que, quando nós lermos uma história dentro do livro de 1ª Reis, vamos procurar ela lá em 1ª e 2ª Crônicas. Por quê? Porque existia cronistas do rei, né, que escrevia toda a história, todo o acontecimento ali, para que viesse ficar registrado tudo que está acontecendo, entendeu? É como nos dias de hoje falamos os escrivão, não é? Não é assim? Que tem principalmente na área da polícia civil, tem ali em algumas audiências, né, que tem ali perto do juiz, tem um escrivão, e tudo que o juiz fala, tudo que as pessoas que estão ali falam, aquele escrivão ele escreve tudo, né, tudo certinho, para que depois possa ser analisado, né, o que foi falado ali, entendeu? Ou seja, o que podemos entender então com isso? Que tudo que está registrado foi porque Deus ele permitiu que fosse registrado, para que hoje nós possamos entender realmente o que aconteceu e também entender o porquê que tem aqui esses livros aqui, tá bom? Então, irmãos, para a gente encerrar então esse estudo de hoje, que é um estudo assim básico, um resumo assim rápido, quero dizer para vocês que os livros históricos eles foram divididos em 12 livros, histórias poderosas da parte de Deus, ao qual mais para frente nós vamos estudar cada livro desses, né, versículo por versículo, capítulo por capítulo, tá bom? E por enquanto nós estamos apenas conhecendo a sua divisão e o porquê que foi dividido assim. Foi dividido assim para que o nosso estudo venha a ser mais complexo e para que venhamos entender de forma adequada o que Deus tem para nós, amém? Então, desde já, os 12 livros históricos que compõem a Bíblia Sagrada, ele começa, né, desde a morte de Moisés. Ele começa desde a morte de Moisés e iniciando ali um novo líder de Israel, e termina ali esses livros históricos, né, na reconstrução do templo de Salomão, ao qual, né, o nosso profeta Ageu ele vai dizer assim, que a glória da segunda casa será maior que a da primeira, amém? Ou seja, eu quero dizer para você nesse momento, você que chegou até aqui com a gente,
quero te dizer que a glória da segunda casa será maior que a da primeira. Aquilo que Deus tem para você será maior daquilo que talvez você acha que perdeu, então será maior. Então não se preocupe, porque bênçãos do Senhor está chegando sobre a tua vida, a tua casa, a tua família. Amém? Não esqueça de curtir, comentar e compartilhar, e que assim Deus possa abençoar a tua vida, a tua casa, a tua família. Graça e paz a todos.